Olá, boa tarde, doutora Elis, nossa Boa tarde. convidada, boa tarde, Juliana, boa tarde para você que está no Fala Comigo Deus, entrando agora no nosso canal para mais um episódio. Olha, nós estamos na segunda temporada, o nosso episódio de hoje é o 24º, com uma convidada especial também. Se você está entrando no nosso canal hoje, pela primeira vez, né, não esqueça de se inscrever, dar um like, ativar o sininho. Precisamos dessa tua ajuda, porque senão nós não vamos crescer, o canal, esses testemunhos não vão poder alcançar outras vidas. Temos que alcançar muitas vidas. São testemunhos que podem edificar a sua vida, a vida dos seus amigos, da sua família, a vida dos seus inimigos também, porque os testemunhos, eles falam profundamente com a gente. Deus usa esse momento desse programa para ir diretamente no ego, no íntimo das pessoas, para falar, levar o alimento que eles precisam, que elas estão do outro lado precisando. Justamente, doutora Elis, esse programa ele tem um horário estratégico. Ele é de 12h a 1h, que é o horário possivelmente provável do almoço. Sim. A pessoa está se alimentando fisicamente e recebe esse alimento espiritual, Amém. que é uma bênção. Fala Comigo Deus tem sido uma bênção, tem abençoado muitas pessoas. E certamente esse testemunho da senhora, né, tudo que a senhora vai falar aqui, pode ter certeza, vai de encontro com a necessidade de alguém. Eu creio. Vai de encontro com aquilo que muitas podem alcançar, muitas vidas que estão, às vezes, necessitando dessa palavra que nós vamos, desse momento aqui, de tudo que for dito aqui, a partir de agora. Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Elis Cortes, uma mulher de Deus, porque isso é fundamental, né? Uma mulher que tem relacionamento com Deus, né? Ela vai contar uma história de milagre, de perseverança, de fé. Doutora Elis enfrentou desde o nascimento um cenário de impossibilidades, muito importante, né? Da incubadora à violência doméstica, passando por batalhas espirituais muito grandes, travando grandes batalhas espirituais e emocionais. Mas Deus escreveu uma história nova para a doutora Elis, vocês vão saber como Deus age, ele tem um meio próprio de fazer a vontade dele, né? E de pensar, como uma outra convidada nos falou, pensar aquele que ele escolhe, né? Para fazer, para dar continuidade à obra dele, né? Que é o que nós estamos aqui fazendo. Né? Fazendo um trabalho evangelístico também, né? E é o ID que a senhora falou ainda há pouco, né? Esse é o nosso ID deste momento, né? Amém. E esse testemunho é de superação e de restauração. Muito bem, doutora Elis. Vamos começar aqui, a senhora contando como é que a senhora soube, né? E a história que a sua mãe, certamente, lhe contou desse início de tudo, que foi o seu nascimento. Então, eu costumo dizer que o meu testemunho, ele começou verdadeiramente no ventre da minha mãe. Sim. Minha mãe tinha dificuldades físicas, né, de saúde para engravidar. Uhum. Isso era diagnosticado, porém, ela decidiu tentar. E ela tentou algumas vezes antes de mim. Quando ela engravidou de mim, ela trabalhava em 2 empregos e aí, segundo ela, teve que deixar os 2 empregos porque ela precisava segurar a gravidez. E aí ela falou, eu deixei os 2 empregos porque eu tinha que ficar com as pernas pro ar desde então para não correr o risco de ter um aborto prematuro, né? E mesmo assim, ela fez lá o repouso necessário, indicado pelo profissional da época, o médico. E mesmo assim, ela sofreu Eu nasci prematura. E aí eu fiquei na incubadora durante 2 meses. Eu nasci com 1,8 kg. E eu dormia, os parentes até falam também, não só minha mãe, os parentes falam que eu dormia tão pequena que eu fiquei 2 meses num quarto escuro, porque eu não podia pegar um raio de luz. Só que a luz divina
ecoava. Já tinha te alcançado. Já desde o ventre da minha mãe. Primeiro que ela achava que não fosse vingar. Que ela fala, né? Ah, você não iria vingar. Eu falo, graças a Deus, porque eu não quero vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, é eu mesmo que está vingando através de mim, desde o seu ventre. E aí ela falava, não vai vingar. Aí nasci prematura, fiquei 2 meses na incubadora, 2 meses num quarto escuro, porque eu não podia pegar a luz. Dormia numa caixinha de sapato, uma caixinha de bota, assim, uma caixinha maior. Forradinha, lógico, né? Porque o berço era grande para mim. E ali Deus já começou a se fazer nítido na minha história, na minha vida. Dentro da maternidade, eu fui batizada por uma madre, que da época lá, né? Para eu não morrer pagã, porque eu tinha 1% de vida. Segundo os médicos, eu nasci com diagnóstico de... Nasci prematura, com 1% de chance de vida. Que desafio. Já nasceu lutando. Sim. E muito, E né? ali o homem já descredibilizando. Descredibilizando. Porque eu fui batizada para não morrer pagã. Isto é, eles também não acreditavam na minha sobrevivência. E aí fui crescendo, né? Sobreviveu. Sobrevivi. Saiu dali, daquele hospital. Sim, e aí fui crescendo com saúde. É muito fraquinha. Minha mãe, quando ia brigar comigo, diz ela que o meu avô falava, não, Eliane, não briga com ela, não. Ela não aguenta, ela vai quebrar, você vai quebrar ela, não bate nela, não, que ela vai desmontar. Eu era muito magrinha, só tinha cabeça e cabelo. Era um jubão. Mas aí fui crescendo, fui engordando, fui encorpando, né? E esse é o meu início, do meu testemunho. Ali, Deus já contrariou a lógica humana, tanto dos meus pais, em relação à minha vida, quanto da medicina, que dizia que eu só tinha 1% de vida, né? Quanto dos deuses, porque nem os católicos, que foram as freiras, acreditavam no milagre, porque eles me batizaram para não morrer pagã. Então, nem eles acreditaram. Nem os religiosos, digamos assim. Não, e sua mãe tinha tentado quantos? Já tinha tentado, então. Minha mãe queria ter 5 filhos. Uhum. Ela teve 4, perdeu os 4, e eu vim, para a honra e glória do Senhor. Foi a 5ª filha. É isso. Então, o número que ela desejava... Era o que Deus deu. Que Deus deu, só da forma que ele quis, né? Isso. E aí você, a sua infância, a sua adolescência foi normal, foi bem, você com saúde? Isso. Eu nasci prematura, né? E eu tive um probleminha nos dentes, chamado hipoplasia do esmalte. E aí eu passei a infância fazendo um tratamento dentário. E eu ia dentro do carro, eu ia para o consultório da dentista, né? E eu, desde criança, eu falava, eu quero ser dentista. Bonitinho. E aí, tá bom, vai ser dentista, tá. E a dentista falava assim para mim, essa criança, quando completar 12 anos, ela não vai ter mais dente nenhum na boca, porque o esmalte do dente dela, que é a proteção, né? O que dá rigidez ao dente, ela não vai ter, são fracos os dentes dela. E meus dentes sempre cariavam com muita facilidade mesmo. E eu fazendo sempre o tratamento. Pois é. Então, mais uma lógica contrariada, mediante a medicina, né? A odontologia em si. E ali, aquilo me traumatizava de uma tal forma, ela falando com os meus pais, e ela na cabeça dela, assim, ela é uma criança, ela não está entendendo nada, então eu vou falar para os pais. Ela falava para os meus pais, e a minha mãe brigava muito comigo, que falava que eu não gostava de escovar o dente, por isso que eu ia ficar banguela. Não entendia, e aquilo, né? Me gerou um trauma e me gerou também um desejo de ser dentista. Eu falo, não, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser dentista e eu vou salvar meus dentes. Eu queria ser dentista para cuidar dos seus próprios dentes. Porque eu não queria ficar banguela, porque ela falava que eu ia ficar banguela, se eu não escovasse. E eu escovava e mesmo assim meus dentes cariavam. Hoje eu entendo cientificamente essa questão. Que não era uma questão de má higiene, era uma questão mesmo física, saúde bucal. Né? De uma deficiência que eu tive ainda na vida uterina. Sim, que porque eu nasci prematura. Consequência ainda daquela situação. Sim. E mais uma vez Deus contrariou. Mais uma vez serviu para o meu testemunho. Eu comecei a fazer uma faculdade de jornalismo, porque uma
prima minha estava fazendo, aí eu falei, vou fazer também. Se empolgou. Mas só que nunca foi o que eu quis. E ali na faculdade de jornalismo, eu fiquei prestando vestibular escondida dos meus pais para odonto. Até que eu passei para odonto. Aí eu falei, mãe, eu passei pro vestibular da odonto. Minha mãe, como assim? Você tá fazendo jornalismo? Isso. Aí eu falei, não vou fazer mais jornalismo, eu quero fazer odonto. Ela, não, você não tem, a gente não tem condições. Eu falei, não, mas eu quero odonto. Eu vou fazer odonto. Aí ela falou, você tem que passar para odonto. Eu falei, eu já passei. Cadê? Ué, mas você fez vestibular sem falar para ninguém? Fiz. Aí passei para odonto, comecei a fazer odonto. Essa é a testemunha. Morava em Caxias ainda? Morava em Caxias. Fazia odonto em aonde? Caxias. Em Caxias também. E ali, meus tios ajudando, meus padrinhos ajudando, né? Porque é muito caro uma faculdade de odonto. Família se juntou. Isso. Sim. E eu determinei que eu queria, porque eu só queria desde a infância. Tem lógica, faz sentido. E ali eu já tava todos os meus dentes. Eu completei 12 anos, eu tinha medo Tudo de sem- completar 12 anos para sem não ter esmalte. ficar banguela. Falou a questão dos 12 anos, para ficar banguela com os 12 anos. É. Eu vi que eu completei os 12 Profecia anos, eu falei, não, braba. agora eu vou fazer odonto. Porque pode ser que não seja com 12, pode ser que seja 18, com 20. 15. Aí eu falei, não, mas eu vou salvar enquanto é tempo, enquanto Deus me deixou com os dentes na boca. E ali essa questão já do que Deus tinha para minha vida, né? Desde o ventre da minha mãe, eu comecei a frequentar algumas festas, porque eu seguia o catolicismo, né? Estudei em escola de freiras. E aí eu comecei a seguir o catolicismo e a minha mãe, que frequentava Umbanda, né? Religião Umbanda. Nunca gostei, mas eu ia. Eu era criança, eu devia obediência, né? Eu ia. Ia nas festas, achava aquilo muito, muito... me causava estranheza e medo. Por muitas das vezes tive medo de estar lá, mas eu ia. E aí comecei a me inteirar mais sobre esse assunto, mas nunca me senti em paz. Nunca tive paz no meu coração. E nisso eu cheguei a buscar mesa branca, né? Sempre com alguém, né? Eu tinha uma tia que orava muito por mim, se converteu, orava muito por mim. Ela me convidava muito para ir à igreja. Eu sentia vontade algumas vezes de ir à igreja. E aí eu falava assim para ela, tia, a senhora é tão chata. Essa tia, no início, ela era muito religiosa, sabe? Muito religiosa mesmo. Mas era o jeitinho dela. Era zelosa, cuidadosa. Uhum. E eu falava, tia, a senhora é tão chata comigo. A senhora às vezes eu sinto vontade de ir na igreja, mas eu não vou. Porque a senhora é muito chata. Eu já falei pra senhora que o dia que eu quiser ir, eu vou. Aí ela, não, mas eu não vou deixar de te convidar. Aí eu falei, mas se eu fosse a senhora, eu parava de me convidar, porque a senhora é muito chata. E eu não quero. Na lata, assim, doutora? Eu tinha intimidade com ela, eu amava essa muito. Era muito agarrada com essa tia. E ela era muito agarrada comigo. Uhum. Inclusive, na minha conversão e tudo, ela me ajudou muito. Foi um alicerce pra mim na Terra. Deus já recolheu. Com toda a chatice dela, né? Não, mas aí depois ela Você passou entendeu, a ser claro, é lógico. Tô brincando, um alicerce pra mim espiritual. Imagino. E depois eu entendi a chatice dela. Por que Deus que deixou ela ser chata? O que incomodava permanecer. não era, na verdade, Não era. você, era o que Exato. estava em você. Isso, que estava me cegando. Que queria mesmo que eu tomasse raiva dela. Achasse que ela era chata. Isso. Chata. Isso. Mas quando eu fui para a igreja mesmo, foi o próprio Espírito Santo do Senhor que me Glória levou. a Deus, né? Que me conduziu. Foram as situações da vida. Você estava com quantos anos? Então, eu sofri acidente, eu tinha 18. Ainda era mística, né? Então, mas quando eu levantei do leito, eu já levantei com uma outra mentalidade. Entendi. Digamos assim. Religiosamente falando, espiritualmente falando. Né? E eu vi que o que eu realmente não ardia no meu coração não tinha grande valia. Que eu deveria não ter medo de Deus, mas eu deveria temer mais ao Senhor do que ter medo do que a entidade falava que ia fazer, ia acontecer, não ia acontecer. Que isso acontecia, né? De falar pra você que eu tinha um não devia namorado, largar. foi meu primeiro namorado, é o pai da minha filha. Explicar isso. Eu comecei a namorar ele com 14 anos, foi meu primeiro namorado. Eu casei com esse meu primeiro namorado depois de 9 anos. Lutando pra casar com ele, porque eu queria casar com ele. Então, eu fazia dele o meu Deus.
Gostava muito, então. Mais até do que de mim mesmo. Uhum. E lá na entidade, ela vinha a Ele era entidade... espírita também? Não, ele Não. não seguia nada. Ele debochava de tudo. Ele era o próprio Era Deus ateu. dele. Ele era... Como que eu posso dizer, meu Deus? Você achava suficiente, né? Isso. Autossuficiente. Isso aí. Autossuficiente. Não precisava de Ele nada. até falava que acreditava em Deus. Não era ateu, não. Mas ele Não acreditava na precisava força de do ninguém próprio nem de braço. nada. Isso. Isso. Nunca frequentou nada, nunca foi de... Nunca. Ele queria casar na igreja católica, porque os pais casaram na igreja, ele queria casar na mesma igreja que os pais casaram. E foi assim? Não. Eu já tinha mudado a minha mentalidade e eu entendi que quem permitiu o meu casamento, que foi uma vontade permissiva do Senhor, não foi uma vontade absoluta do Senhor. Hoje eu tenho plena convicção disso. A vontade era tua. Era minha. Ele deixou. Escolha Concedeu tua. o desejo do meu coração para provar para mim que ele era Deus e ele não precisava de condições de eu fazer isso para me dar isso, eu faço isso para você me dar aquilo. Não. E ele agia independente do que a entidade falava, do que nós próprios não estávamos... soberano, né? A soberania dele, ele provou através soberano. do cumprimento do meu primeiro casamento. Uhum. E ele provou mesmo que ele é Deus, e ele faz. Glória a Deus, né? Ele usou até essa mãe de entidade, que é minha tia de sangue, Uhum. Irmã da minha mãe, usou até ela para me ajudar a pagar a festa que eu não tinha condições de ter, e ele tinha falado para mim que ia ter festa. Ia ter festa, eu ia ter vestido de noiva. Ele fez infinitamente mais daquilo que eu pedia ou pensava. Sabe? Quando Deus fala, vou fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Foi assim que Deus fez. Deus cumpriu para provar, concedeu o desejo do meu coração. Foi uma vontade permissiva. E daí, como todas as vontades permissivas e não absolutas de Deus... Geralmente dá errado, a gente dá ruim. Escolha própria sofre as dá consequências. ruim. Porque aí as consequências, ele não nos exime das consequências. Ah, não. O preço tu paga. Sim, é o livre-arbítrio, vontade permissiva. Porque tem livre-arbítrio que nem não tem vontade permissiva de Deus, não. Não tem absoluta, também não tem a permissiva. Você faz porque quer mesmo, bate pé, vai lá e faz. Isso. Abandona a vontade de Deus, não quer saber. Não, mas aí não, Deus nem deixa. É. Tem vontade que nem ele permite, sabe? Sim. Foi necessário ele permitir esse tipo de vontade minha. Para eu gozar hoje, experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. De Deus. Porque por muitas das vezes eu fui confundida na minha mentalidade. Porque eu tive dúvida se era a vontade absoluta ou a vontade permissiva de Deus. E em busca da vontade absoluta de Deus, né? Porque, Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Né? Se coincidir com a minha, amém. Mas seja feita a vossa vontade. Então, qual é a vossa vontade, Deus? Eu comecei a buscar isso na minha trajetória de busca de conhecimento, né? Do Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor, me aprofundar espiritualmente, né? Então, hoje eu posso dizer que hoje eu gosto da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque eu obedeci, renunciei e aceitei. Porque por um momento também não quis aceitar essa vontade de Deus. Já sabia que era a vontade de Deus, não quis aceitar. Ainda teimava. Então, eu não... Casei. Eu sofri um acidente. Como é que Na foi época isso? de noivado, a gente botava o papel para correr. Eu já vivia uma vida totalmente conturbada com o meu ex-marido. Uhum. Já tinha relacionamento com ele? Já vivia na casa com ele? Não. Não. Não vivia como casal casado, Aham. mas nós vivíamos como um casal casado na casa dos meus pais. Sim. Tico-tico no fubá, né? Mas não cada um na sua casa, né? Então, aí brigava, cada um ia pro seu canto. Aham. Só que isso botando papel para correr, e eu não conseguia, a gente não conseguia concluir o casamento. O casamento, ele não Que conseguia coisa, ser né? concluído. Isso já era sinal do Senhor, mas eu não enxergava, Não enxergava. estava cega ainda. Quando eu tinha 18 anos, né, eu ainda estudava, era o 2º grau, que agora é
Agora Não, não, médio, agora é ensino médio. Também tem dificuldade de entender. Porque na minha época era diferente, né? Mas eu estudava, eu tinha uma prova nesse dia, e aí ele tinha uma moto, que ele comprou uma moto, sem carteira de moto, não tínhamos capacete, nem eu, nem ele. Ia dar bom nada. Eu, 18 anos, ele 21. E vamos me levar na prova, porque eu tô atrasada. A gente dormia junto na casa dos meus pais. Já vivíamos como casais casados, mas não éramos casados. Aí ele foi me levar, até que nós sofremos um acidente. Os dois fraturaram o osso do quadril. E nesse acidente eu tive uma experiência muito interessante. Que eu tinha uma galera, uma turminha de amigos e amigas. E nós andávamos juntos para cima e para baixo. E num tempo anterior, uma amiga minha, ela tinha se convertido na Igreja Universal. Camila, o nome dela. Se ela estiver me assistindo, Camila, eu te amo, você é eternamente grata por um canal. De repente não tive a oportunidade de dizer pessoalmente ainda para você, mas estávamos em outras épocas, né, de mentalidade, mas hoje, assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Você foi um canal de bênçãos. Camila Bittencourt. Ela tinha se convertido. E eu, Elisa, eu tinha me afastado dela. Inclusive, eu estava falando muito mal dela. Porque muito mal para os outros amigos. Todo mundo falava mal dela. Ela ficou lavagem cerebral, que fizeram uma lavagem cerebral. Mas é assim mesmo, porque ela estava igual uma velha de 70 anos. E que ela não estava, só estava falando de igreja, estava uma chata. Então, ninguém queria ficar perto dela, inclusive eu. Conclusão, quando essa minha amiga soube, porque eu sofri acidente perto de casa. Essa minha amiga, eu morava num morro, eu morava embaixo, ela morava em cima no morro. Minha amiga de infância. Ela, quando soube do meu acidente, os meus irmãozinhos da luz, que eram da Ubanda, que não tinha nada de luz, ninguém foi me visitar. Só a minha tia, porque a minha tia era minha tia. E é a minha tia até hoje. Ela foi me visitar. Os irmãozinhos de luz ficaram tudo nas trevas. Assim. Na realidade, né? Ninguém foi me visitar. Então, isso já também me chamou a atenção. Na fase que eu vivi. De leito real. Porque minha mãe fez da sala lá de casa uma enfermaria. Botou 2 camas solteiro, negocinho de... Pros dois, né? Pros dois. Ele ficou um tempo lá também. Porque do hospital nós fomos para minha casa. Porque a minha mãe transformou lá uma enfermaria. Sabia que a gente não tinha operado, então a gente não podia fazer cirurgia, então a gente tinha que ficar imóvel. Aí comprou a cama adaptada, fez toda a adaptação. Que luta, né? Que passou, né? E minha mãe ficava dormindo também num sofazinho que tinha do lado assim da cama. Pra vigiar vocês. Isso. Oxi. Tomando conta, medicação, tudo direitinho. E eu Que tive uma fratura exposta. Hein, eu tive uma fratura exposta e aí tinha que esfregar aquela... Aí vinha todo mundo para segurar. A enfermaria mesmo. Leito. É real. Eu não podia levantar dali, não levantava para nada. Tomava banho de gato. 25 dias sem tomar banho. Só que nós mulheres, a gente menstrua, né? Então eu tive essa questão. Né? Isso. Tive várias questões. Nesse sentido. Tem cabeça aqui, cabelo que fica encebado, que coça. Enfim. Ali, essa minha amiga, Camila, ela ia todos os dias com o grupo da igreja. Pra te ver. Me ver. Ali ela já estava me evangelizando. Ela levava filmes evangélicos para assistir. Bíblia. Que a Bíblia minha era só aquela Bíblia de enfeite, distante. Achava bonito ter uma Bíblia. Não abria a Bíblia para nada, só para botar para enfeitar. Enfim. E muito menos vivia, né? Eu não sabia nem o que estava escrito para viver. Era realmente um enfeite. Porque dizem que a Bíblia na estante é um enfeite, como outro qualquer. Sim. Às vezes nem enfeite. Até você pode fazer de amuleto, né? Uma coisa assim. Mas não tinha acha que aquilo ali real, na minha realidade não tinha. A Bíblia, se você mantiver ela fechada, não serve para nada. Isso. Então, ela ia lá com o grupo da igreja, todos os dias ela ia. Fazia oração, levava um filme, levava um livro, louvava todos os dias. A chata, ela foi mais chata ainda. Se a sua tia era... Isso. Insistiu mais, né? É verdade. Isso. Cuidou mais, né? Isso. Aí, eu, do leito ali da casa dos meus pais,
eu já levantei com uma mentalidade mudada. Eu tinha uma cigana dentro do meu quarto, essa cigana eu cultivava ela. Falavam lá, as entidades falavam que era para eu botar champanhe, botar carta, botar fita, botar perfume, botar incenso. E eu cultivava aquilo. Mesmo sem saber qual era o sentido, porque não sei. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu tentava buscar, mas mesmo assim eu ia me envolvendo naquilo, né? Mas eu não procurava saber o real sentido. Eu só obedecia aquilo que a palavra do Senhor diz, que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Eu mesmo sem saber o sentido daquilo e o porquê daquilo, eu obedecia. Eu era prudente. Hoje eu vou te falar. Eu achava que era temor, mas hoje eu tenho certeza que era medo. Eu sentia medo. Eu falava que se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então eu com medo, eu falava, eu vou fazer. Uhum. E assim foram os trabalhos que eu fiz, enfim. Levantei do leito. Eu falei, eu preciso ver a rua. Preciso ver a rua. Eu preciso ver gente. Já estava melhor, né? Já sentava. Uhum. E já começava a conseguir andar de muletas. Porque eu achava que com o meu acidente, como eu fraturei o osso do quadril em 3 partes, eu não tive como fazer cirurgia, eu achava que eu fosse ficar paralítica. Eu não fosse mais ter os movimentos das pernas. Porque o osso do quadril é o que une o tronco das pernas. Então, todo o meu movimento das pernas dependia desse osso recalcificado. De maneira que não me deixasse com sequelas. Porque ainda assim, o ortopedista falou que eu poderia ficar com uma diferença. Usar aquelas botas ortopédicas. Uma maior, outra Isso. Menor. Pra tirar a diferença. Isso. Mas, graças a Deus, não fiquei. Deus é maravilhoso. Sempre contrariando a medicina. Sempre, desde sempre. Mais uma vez. Mais uma vez, contrariou. Sua vida foi marcada de ação divina, né? Com certeza, de testemunhos, milagre em cima de milagre. Milagre, só milagre. E aí, nessa fase, eu quis ir ao shopping e meu pai me levou. E eu de muleta no shopping. Eu lembro que eu estava de muleta, então as pessoas me olhavam, eu achava assim, as pessoas estão me olhando porque eu estou de muleta. Estou de muleta. Eu olho para as pessoas quando estão de cadeira de roda, é uma coisa que chama a nossa atenção. Para ver o que tem. Aí eu falei, vou dar confiança, não vou nem olhar. E aí essa senhorinha passou por mim e ficou me olhando muito. E eu encarei ela, mas ao mesmo tempo eu falei, não conheço, segui. E aí ela me chamou, jovem. Aí eu falei, ué, meu Deus, é comigo? Eu olhei para trás, porque ela estava me olhando muito. Olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ela falou, é você, jovem, eu posso falar com você? Aí eu falei, pode. Eu já ia falar para ela assim, então, senhora, a senhora está me confundindo com alguém, porque eu não conheço a senhora também não me conhece. Só que não deu tempo. Ela falou, então, Deus manda te dizer que se você não for para os caminhos do Senhor, Ele vai te permitir um novo leito. Aí aquilo me... Eu tinha acabado de levantar de um leito. Estava tentando ainda, né? Isso. Mas eu tinha acabado de levantar. Porque naquele dia eu falei, eu quero ver gente. Minha mãe, não vai, eu vou, não quero saber. Mas você tá de muleta ainda, você não tem que ficar andando. Eu vou. Shopping é tranquilo, não tem tumulto. Eu vou. Eu preciso ver gente. Quer dizer, já era o próprio Espírito Santo do Senhor me conduzindo para aquela irmãzinha que iria ser boca de Deus. Naquele lugar. Naquele momento, naquele lugar. E ali ela foi boca de Deus. Ela falou só isso e falou, Deus te abençoe. E seguiu. E foi embora. E eu fiquei estatalada, né? Com aquilo na cabeça. Ainda comentei com meu ex-marido, que na época era noivo ainda. E ele falou, mulher maluca, nem te conhece, gente maluca, não sei o quê. Não me levou a sério. E aí eu falei, não vou falar mais nada com ele, porque... Né? Porque eu tô até com medo de encontrar essa senhorinha de novo no shopping e ele ser mal educado com ela. Guardei pra mim. Cheguei em casa, comentei com a minha mãe. Então seu ex-esposo também estava lá no shopping, né? Estava no dia. Ele assistiu, viu tudo. E hoje eu creio assim que aquela profecia, quando ela se dirigiu diretamente a mim, porque tudo eu só via ele na minha frente. Só via ele, amava muito ele, queria casar com ele, queria casar. Endeusava mesmo. Endeusava ele. Realmente. Mas eu vi que quando ela falou jovem, era comigo. Aquilo ali era comigo. Hoje eu entendo nitidamente, realmente era comigo. Aquela chamada era pra mim. Então,
eu comentei com a minha mãe, eu falei, estranho, minha mãe, sabe o que é leito, né? Eu falei, leito é hospital. Aí ela O que eu falou, acabei de mas passar. assim, você acabou de sair de um leito, que eu transformei isso aqui numa enfermaria, você estava num leito, não sei o quê. E eu já tinha jogado a cigana fora. E a minha mãe falava, você não pode. Eu falei, posso, porque isso aí tem olhos e não vê. Tem boca e não fala. Isso Já é uma tava boneca. Isso aí não tem sentido. Sei o quê. Porque aí eu já estava com a conhecendo a mente mais Bíblia. Conhecendo a clareada. Bíblia. Aí eu falei, não, isso aí não pode reger a minha vida. Uma imagem? Não. Não, 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 não. E aí a minha mãe já querendo levar para outro lado. Achando que era uma retaliação. Isso. Aí começou a vir com os recadinhos de novo, da entidade. Porque a entidade desceu lá no dia, falou isso, isso, isso. Mãe, por favor, mãe, respeita o meu posicionamento. Respeita a minha vontade. Eu não vou, não adianta, não adianta o que a senhora falar, não adianta. Porque ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Já não era a mesma, Já né, não doutora era, Elis? não adiantava. E ali eu já. Deus me arrancou o medo Aí que eu pronto, tinha. Porque firmou. entendeu? Firmou Porque eu tinha no medo. Então fazia por medo. Na verdade, eu nem acreditei, eu acreditava, mas eu. Não gostava, mas fazia por medo. Isso. Então Deus me arrancou o medo ali, me encorajei. Aí Deus me encorajou. Acabou. Ser forte e corajosa, ali eu fui forte e Te corajosa. plantou na rocha. Exatamente. E ali, de lá pra cá, foi só confirmando os meus passos, mesmo. Firmes. Firme nas promessas do Senhor. Porque eu senti vontade de ir numa igrejinha que a tia desse meu ex-marido, ela era esposa de um pastor e esse pastor foi usado após o culto. Falou, olha, eu vejo você vestida de noiva, e eu já tinha posto o papel para correr novamente. Eu vejo você vestida de noiva, muito feliz, um local muito lindo, enfeitado, e você muito feliz. Deus manda te dizer que ele vai conceder o desejo do teu coração para provar para você que ele é Deus na sua vida. Aí eu falei, ele é tio do meu noivo. Ele sabe que a gente botou Tá falando o papel que pra correr. Aí ele ainda falou assim, você crê? Você crê? Sabe quando você balança a cabeça assim para ser educada? Porque eu até acreditava que eu queria muito casar com ele. Eu acreditava que eu ia conseguir casar com ele. Só que eu não acreditava que ia ter festa, ia ter vestido de noiva, ia ficar muito feliz, porque não tinha condições financeiras nenhuma. E ali, Deus cumpriu. 3 meses depois, eu estava casando com esse meu ex-marido. Com requinte. Com tudo, pensa, tudo do bom e do melhor. Um local lindo. O local foi essa minha tia, que é mãe de entidade, que escolheu, era uma amiga dela, que era da Igreja Universal. E aí eu falei com meu esposo, meu ex-esposo, que eu não queria casar na Igreja Católica, porque eu não acreditava mais em catolicismo, não tinha porquê, eu queria casar com as bênçãos de um pastor. Esse pastor que foi usado na profecia, esse pastor celebrou meu casamento, que foi no mesmo local da festa. Você vê, eu tive a festa no mesmo dia que eu casei no civil. É aquela questão, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu casei no civil numa sexta-feira à noite eu tive a minha festa, com o meu vestido de noiva que eu escolhi. Deus me deu tudo. Te realizou. Tudo. E todo mundo da Umbanda. Ainda usou o pessoal da outra religião para te ajudar. Que aí a menina do salão de festa falou, o quê? Você é evangélica? Faço questão, vou te dar o telão, vou te dar... Porque minha tia ia pagar metade do buffet, mas minha tia não ia poder pagar. Telão. A única coisa que saiu do bolso dos meus pais, na época, que eu era estudante de odontologia, foi a foto e filmagem. O resto eu ganhei tudo. Buffet, telão, tudo, vestido de noiva, roupa dos padrinhos, tudo. Que lindo, as daminhas. Né? Deus é perfeito, né? Maravilhoso. Convite, tudo com casamento Soberano. dos sonhos. Sabe? Só que era dos meus sonhos, não era dos sonhos do Senhor. Só que eu ainda não tinha maturidade Mas ele espiritual para entender. foi claro, usou o pastor de forma clara, né? Que o pastor falou, você vai casar, ele vai te permitir casar. Exatamente. E ali se cumpriu. Só que ali, no meu casamento, meu primeiro casamento, se cumpriu mais um milagre da parte do Senhor, com uma maturidade mais exacerbada da minha parte. Então, ali eu falei, verdadeiramente o Senhor é Deus. Porque foi necessário. Sabe, igual Jó, tem que ver para crer? Jó não, igual... É Jó. Tomé. Tem que ver para crer. Ali Deus falava, não, ela vai ter que ver.
Eu vou fazer, ela vai ter que ver para crer. Não, Jó já foi assim, ele conhecia de ouvir e depois passou a conhecer, né? De verdade, porque teve intimidade. Mas foi Tomé. Foi Tomé. Ali eu estava igual Tomé. Eu tinha uma crença, mas assim, você crê? Que ele profetizou e perguntou, você creu? Amém. Entendeu? Então ali eu chorei, choro de alegria no Senhor. Falei, verdadeiramente, o Senhor é Deus. Espetáculo, Fotógrafo também cristão. Ali foi testemunho. Foi tudo com a mão de Deus, mais um milagre. Pela minha vida. E ali comecei a passar muitos processos com o meu ex-marido, difíceis, mas ali era a minha vontade, não era a vontade do Senhor. Mas eu já era convertida, nova convertida, mas comecei a prosseguir em conhecer a vontade de Deus para a minha vida, porque eu sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E para mim não estava bom, não estava perfeito, e nem muito menos agradável. Deu tudo ruim. Porque, assim, foi tudo que se possa imaginar num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, num relacionamento onde uma mulher é traída, enfim, sofre violência doméstica. Até falsificar a assinatura, ele falsificava. Meu Deus. E eu questionava com Deus. Deus falou, ótimo. Pode vir questionar comigo, que eu vou te falar o que é. Eu vou te abrir a tua visão. Foi o que eu te dei, foi você que escolheu. Isso. E eu comecei a buscar a vontade do Senhor. Buscar a vontade do Senhor. Se arrepender, até que, amargamente, até que eu quis me separar. Eu falei, Deus, então eu tenho respaldo bíblico. Né? Traição, né? Tudo. Que eu busquei de todas as formas lutar pelo meu casamento. Uhum. Que eu ainda fiquei 18 anos com meu ex-marido. Muito tempo. E buscando resposta em Deus. Né? Temos uma filha. Nasceu a Sofia. Foi uma benção, mas depois que a Sofia nasceu, o meu relacionamento com ele só piorou. Uhum. Por quê? Porque não era da vontade dele ter uma filha. Uhum. Era só da minha vontade. Pelo menos não naquele momento. Uhum. Do casamento em si. Sofia, não é você que tá... Não, hoje ela entende. Entende perfeitamente. Que era o momento. Circunstância. Isso. E aí, sempre um jugo desigual, porque não houve uma conversão do meu ex-marido, então jugo desigual, tudo desigual. Só aí, peleja, né, minha? Muita luta. Foi muita luta, foi muito difícil. Se formou nesse período depois? Me formei, comecei a trabalhar. Como dentista. Sempre trabalhando muito. E eu decidi me divorciar. E agora eu quero me separar, Deus. E aí Deus falou comigo. Não é a minha hora. Eita, não deixou. Não deixou me separar. E aí eu já ouvia a voz do Senhor, mas aí obedecer é que são elas. Eu falava, Deus, mas o que mais eu tenho que passar? Se eu tenho um respaldo bíblico para me separar cada dia mais, o Senhor me confirma que esse relacionamento não tem futuro. E aí Deus falou comigo. É no meu tempo, é do meu jeito. Você já tinha feito do seu, já tinha dado com burros. Aí eu pedi a Deus, Deus, abre uma porta de emprego para eu ter um salário fixo alto. Porque se o Senhor abrir a porta hoje, amanhã eu saio. Largo tudo para lá. Deus falou, então não vou abrir porta nenhuma. A porta vai permanecer fechada. Essa porta o Senhor me abriu, que era na prefeitura de Caxias. Naquela época? Naquela época, minha filha tinha 1 ano e 2 meses de idade. Entrei numa sociedade, fui mal sucedida nessa sociedade com a minha dentista, que era mais de 20 anos minha dentista, dentista da família inteira. Eu falei, oba, tô feita. Ela já tinha a vida estabilizada financeiramente como profissional, inclusive excelente. Fora da permissão e fora da vontade do Senhor. Ai, dá tudo errado, tem jeito. Com tudo pronto, pensa, tudo pronto. Inclusive uma sociedade assim que eu achava que era um paraíso. Enganoso é o coração do homem. Faz plano, né? Faz, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Tem que vir do Senhor. E ali fui sucessivas frustrações, mas em Deus. Passando luta, passando provação, porque eu queria um meio de me separar. Queria que Deus desse a autorização. Antes eu queria casar. Queria saber. Ia pra Umbanda, ia pro centro de mesa branca, eu queria casar.
minha vontade. E ali, a minha vontade, que estava imperando, que eu queria separar. Só que eu já estava convertida, já ouvia a voz do Senhor. Mas só que não queria, Deus. Não queria obedecer. Temia, mas não queria obedecer. Eu queria a minha vontade. Sempre a minha Complicado, vontade. Né? Sempre a minha vontade. Então, Deus foi permitindo outras coisas. Agressões piores. Porque eu saía de casa e voltava. Eu falava, Deus, por quê? Porque não era para você ter saído. Você tá fora da minha vontade, então você vai sofrer as consequências. Só piorava. Metia sua mão, né? Isso. Fazia. Aí eu falava, Deus, o Senhor falou que ele nunca mais ia encostar a mão em mim. Por que que ele tá partindo para cima de mim? Deus falou, porque vós calareis e eu falarei por vós. Quanto você enfrentar ele com a tua boquinha, com a sua voz, gritando, a sua força, usando vai a sua ser força. você com ele. Eu tiro a minha mão. Eu não vou falar por você. Você quer falar mais alto que eu? Gente, que experiência. Aí eu falava, Deus, se eu não me trancar no banheiro, ele vai me arrebentar, ele vai me matar de tanto me bater. E ele chutava a porta. Fúria mesmo, né? Maligno, né? Deus falava, você tem que se calar. Deus, mas ele me afronta, ele me agride em palavras. Vós calareis. Fecha a boquinha, que eu vou falar por você. Mas enquanto você não fechar a boquinha, vai ser só a tua voz contra dele. Sai todo mundo perdendo. E nisso eu não tinha força para sair no relacionamento. Que testemunho, doutora Eli. Não tinha. Uma vez ele tacou um tênis de longe em mim, eu fui me defender. Eu sou dentista, trabalho com as mãos. Eu quebrei 3 dedos da mão. Nunca quebrei nada na vida. Nasci 1% de vida, era fraquinha, prematura, PPP, popopó. Nunca quebrei osso nenhum na vida. A primeira vez que eu quebrei um osso foi no acidente de moto com ele. Sem capacete. Ele sem carteira. Isso. Totalmente errado. O acidente da moto foi com um caminhão. O caminhão até fugiu. Não socorreu a gente, não, porque ele achou assim, matei. Ponto. Então, quebrei esse osso no acidente de moto e quebrei os outros 3 dedos da mão. Também com ele, jogando tênis. Ele está com o tênis, eu fui me defender. Aí eu sempre mentindo. Que ele me agrediu, eu mentia para as pessoas. Mentia para as pessoas, falava que eu... Sofreu um acidentezinho. Não, inventava. Que eu caía, nessa fase da mão, eu falei, cai em cima da mão. A minha mãe, conta a outra. Você nem bêbada você fica, você não bebe. Você não bebe álcool, conta a outra. Mas para proteger Aí, mas ele. eu tropecei isso. Porque eu não tinha força para sair daquele relacionamento. Então, eu não podia... Ficava envergonhada. Porque eu ia ter que tomar uma decisão e eu não... não tinha força. Mas isso buscando. Até que eu fui para um gabinete com uma pastora, ainda casada com ele, a pastora botou um espelho, falou assim, antes do gabinete, essa pastora me ajudou muito, 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 muito antes desse gabinete, inclusive, no meu casamento, lutando lá, orando, me ajudando, jejuando, fazendo campanha dentro de casa, faz culto no lar, me ajudou muito. E ela falou assim, olha, Elis, antes desse gabinete, o Senhor falou para mim que é para eu falar para você como se você fosse uma filha minha. Ela tem 3 filhos, né? E eu vou falar com você como se fosse uma filha minha. Não vou falar... Você é uma ovelha minha, mas Deus falou que eu vou falar para você como se você fosse uma filha. Olha nesse espelho, o que você tá vendo? Aí eu, como assim, pastora? Ela, o que você vê? Olha pro espelho, o que você vê? Eu falo, eu tô me vendo. Ela, tem certeza que você tá se vendo? Aí eu, não, eu tô me vendo, pastora. Como assim? Eu estou me vendo. Pastora Luciene. Você também é uma das primordiais na minha vida, assim, espiritualmente. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eternamente grata, porque gratidão não tem prazo de validade. Então, ainda mais espiritualmente falando, né? Até a eternidade Luciana, mesmo. Ó, beijo. Luciene Garrido. Luciene, né? Uma então, benção. pastora, meu abraço. Esposa do pastor Rafael Garrido. Vocês são muita bênção na minha vida. Vocês não têm noção. Deus abençoe. Ela falou, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Só que você não está se enxergando. Você não está enxergando Deus e nem está se enxergando. Eu, como pastor, eu vou a enterro todos os dias. Se você morrer amanhã, o que tu fez da tua vida? Você lutou pela sua vida? Você não lutou. Você lutou pela vida dele. Você sonhou os sonhos dele. Viveu a vida dele, né? Você viveu a vida dele.
Acabou. A partir de hoje, vamos mudar a oração. Você vai orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Acabou. Você não precisa nem mais falar o nome dele. Eu casada com ele. Casada ainda. Foi radical, ela foi firme. Foi firme. Porque foi o próprio Deus claro, que conduziu. Precisava, né? Não foi dela. Que fosse dela, ela me ajudou muito já. Já tinha me ajudado muito. Espiritualmente. E ela já teve lutas no casamento dela também. E ela sabe que Deus converte, Deus liberta, Deus cura, Deus restaura. Ela sabe. Ela já vivenciou isso. Mas ali Deus falou com ela que não. Que eu tinha que olhar um pouquinho pra mim com amor. Né? Que eu tinha que me amar antes de amar o próximo. Eu estava amando mais o próximo acima de Deus, acima de mim mesmo. E aí ela falou, acabou, a partir de hoje vai mudar a oração. E aí... Mudou. Mudou. Mudei a oração, um belo dia, num café da manhã, como todos os dias eu tomava café da manhã com ele. Eu falei, acabou. Chegou o tempo. Isso. E olha que acabou mesmo, e olha que ele ficou anos não entendendo. Quando eu vi que ele não ia sair de casa, peguei minha filha, peguei um cachorro na coleira e fomos embora. E quando você fala que ele falsificou teu nome para poder tomar tudo que vocês tinham? Depois divorciada. Já depois. Fui responder criminalmente, contrabando, eu era sócia dele. E aí, porque quando eu me separei dele, eu esperei 1 ano para entrar com um pedido de divórcio. Eu fui para um monte de tudo. Aí depois foi tudo. Que eu entendi que ali foi o momento do Senhor. Porque não tinha acontecido nada. Ele não tinha me agredido, ele não tinha me traído, eu não tinha descoberto nada. Foi um belo dia do Senhor. Sabe assim, o choro dura uma noite, mas ao amanhecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Foi a alegria do Senhor no meu amanhecer, naquele dia. Entendi. Realmente no amanhecer. Ainda tivemos um processo antes de eu sair de casa, porque eu queria que ele saísse, ele não saía, porque ele ficou preso a bens materiais. Deus falou, ó, do pó você veio, pro pó você vai voltar. Largou tudo pra lá. Deus faz como ele quer, né? Como ele quer. E aí voltei pra casa dos meus pais. E aí nessa processo, eu sempre orando, Senhor, tu me fez pra ser feliz. Eu não tenho 1% de vida pra chegar até aqui, ser frustrada no meu casamento. Eu não quero. Deus, eu quero uma família de ti. Aí eu comecei a buscar a vontade de Deus, porque até então eu tinha buscado a minha vontade. E a minha vontade não tinha sido nem boa, nem perfeita, muito menos agradável. E aí eu comecei a trabalhar muito. E a minha filha, por um período, foi criada pelos meus pais. E os dentes? Que faltava o esmalte. Os dentes a cada dia maior. Deus também restaurou. Até os sisos eu tenho na boca. Eu arranco os sisos. Eu falo, gente, até os sisos. Com os sisos dos outros. É pra Deus confirmar que até é ele que dá a última palavra na minha vida. Até os 4 sisos eu tenho na boca. Que lindos. Até os sisos. Quase ninguém tem, nem né? Nem os sisos eu perdi. Nem eu só arranco os sisos, né? Que lindo, né? Deus foi restaurando, doutora, né? Deus foi restaurando. Dente, a vida foi para casa dos pais, se submeteu Deus foi também, confirmando, né? Os milagres dele, a soberania dele na minha vida, a vontade dele na minha vida. Então, é isso. A ciência diz isso, eu digo aquilo. A última palavra vem de mim. O homem diz isso, eu digo aquilo. A religião diz isso. Aí trabalhou pra caramba, começou a suprir. A minha fuga foi no trabalho. No trabalho. Eu vi que na minha vida sentimental, nem eu queria mais, tá? Sim, graças a Deus, né? Já tinha ficado pra trás. Mas eu fiz a minha cartinha pra Deus. Eu falei, Deus, agora que o Senhor me permitiu divorciar... Aqui limpou tudo, tirou o que não... Eu falei, agora eu vou pedir, né, Deus? Eu já vi testemunhos das pessoas que fazem cartinha pra Deus, que Deus é detalhista, que Deus é ciumento, que Deus, né? Então Deus faz, Deus cumpre nos mínimos detalhes. Falei, amém, Jesus, vou fazer minha cartinha pro Senhor. Quem disse? Pedes e não recebes porque não Pede sabes mal. pedir. Isso. Embora eu já estivesse debaixo da direção do Senhor, já na obediência do Senhor, eu fiz a cartinha, mas eu ainda não sabia pedir. Por isso, eu não recebi. Mais uma vez, eu pedi a minha vontade. A minha cartinha eu escrevi cheia de detalhes, cheia de vontades minhas. Nem perguntei para Deus. Na cartinha, em momento algum. É, que seja feita a tua vontade. Não. Ali era a minha cartinha para Deus. Na minha cabeça era a minha vontade. A minha cartinha não se cumpriu, glória a Deus. E aleluia. Né? Mais uma vez, a minha vontade não se cumpriu e graças a Deus. Mas a vontade de Deus sim, né? Isso. E graças a Deus Deus. restaurou sua vida emocional, sentimental. Minha vida sentimental. Eu Te deu um trabalhar, presentão? Me deu um presentão. Comecei a trabalhar num hospital, mesmo sem entender, porque eu trabalhava em Xerém na época. Deus abriu as portas na prefeitura de Caxias, mas eu já estava divorciada. Aí eu, tá, Deus. Porque eu só tinha falado lá atrás, minha filha com 1 ano
1 ano e 2 meses, já tinha falado que ia abrir as portas para mim na Prefeitura de Caxias. Demorou um tempão, né? Demorou 8 anos. 8 anos, né? Não é quando a gente escuta, às vezes vai levar um tempo. Não, porque se Deus cumprisse, eu ia fazer besteira, é. Então, Deus sabe o momento, né? Porque até pra gente não perder a bênção. É verdade. Se eu perdesse a bênção naquela época, hoje eu não estaria com a minha bênção, que é o meu esposo. Comecei a trabalhar num hospital, saí de Xerém, pela Prefeitura de Caxias. Mesmo sem eu ter habilitação para trabalhar em hospital, não entendi nada. Todo mundo tinha habilitação, eu não tinha habilitação. Jesus, o que eu estou fazendo nesse hospital? Deus falou, minha vontade. Fui para o hospital sem habilitação para trabalhar em hospital. Falei, meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Sempre gostei de hospital, sempre gostei. Aí lá eu me habilitei, comecei a trabalhar no hospital. Logo fiz a minha pós e tudo para ficar tudo direitinho. Mas eu não queria trabalhar mais no hospital. Aí eu já estava mais esperta com o Jeová, né? Então, mais intimidade. Deus, não quero mais trabalhar no hospital, mas vou te pedir permissão. Fiz campanha no monte. No terceiro dia, no último dia, eu falei, Senhor, hoje é o último dia. O Senhor me responde, ou o Senhor me responde. Deus falou, ai de ti. Saí chorando do monte, porque eu escutei nitidamente a voz do Senhor e eu estava decidida a obedecer. Então eu chorei, porque não era minha vontade. Minha vontade era de sair do hospital. Pois se eu sair do hospital, não ia conhecer a minha bênção hoje, que é o meu esposo. Conheceu lá? Conheci lá. Quer contar como é que foi? Então, um belo dia, eu ia fingir que não tinha visto uma mensagem da minha chefe na época. Foi solicitado um odontólogo para um leito. Nesse leito tinha um paciente masculino com 70 anos, que era a idade do meu pai no dia. Aí eu falei, vou fingir que não vi a mensagem, porque não quero pegar trânsito. Quero ir embora, Deus. Pô, gasolina, pedágio, ter que gastar, já vou ter que pegar trânsito ainda. Eu não queria trabalhar mais no hospital, queria sair do hospital. E aí Deus falou assim, paciente masculino, 70 anos, a idade do seu pai. Se fosse o teu pai num leito, entubado, entre a vida e a morte, seu pai tem 70 anos. E um profissional da área da saúde que pudesse ser um canal de bênçãos para a vida, aquilo que já estava morto, praticamente. Você faria isso? Você inventaria que já tinha ido embora? Eu falei, ai Deus, tá bom, vou voltar. Ouvi mais uma vez nitidamente a voz do Senhor, mas na rebeldia. Eu vou voltar, mas também vou fazer de qualquer jeito. Deus falou, não vai fazer de qualquer jeito. E se fosse o teu pai, você iria fazer de qualquer jeito? Se fosse uma profissional da área da saúde fazendo de qualquer jeito no leito do teu pai entre a vida e a morte. Eu falei, Jesus Cristo, como é que Deus fala, né? Fui eu. Cheguei lá, o meu esposo, doutor Arthur, que estava nesse CTI, que também não era o CTI que ele trabalhava, porque ele trabalhava no mesmo CTI que eu. E aí eu falei, doutor, o senhor aqui? Ele falou, fui eu que solicitei. É você que veio da odontologia? Fui eu que solicitei o leito tal, que eu não lembro o leito agora. O paciente, ele tá escapando coágulos por toda a face, por todos os orifícios da face. E eu quero saber, eu chamei uma dentista, porque aí você faz uma profilaxia na cavidade oral, eu quero saber se essa lesão está na boca, se está na orofaringe, na cavidade oral de alguma forma. Analisar. Falei, tá bom, doutor. Aí ele falou assim, eu falei assim, tá bom, doutor. Aí ele falou assim, eu também não trabalho aqui não, eu também tô cobrindo uma colega que precisou faltar. Aí eu falei, tá, doutor. Ele, mas fui eu que solicitei a dentista. Aí eu falei, tá, então, eu vou fazer lá. Ele falou assim, você quer ajuda? Eu falei, não precisa não, doutor. Já chamei minhas colegas para me ajudarem, a fisioterapeuta e a técnica de enfermagem. Só que como eu estava indo embora também, estava num período de troca de plantão, de horários. As meninas também queriam ir embora, estavam correndo, todo mundo disfarçando para não me ajudar. Aí eu peguei o material todo. Deus falou, você vai fazer como se fosse o teu pai. Tu vai caçar a lesão, tu vai caçar onde tiver que caçar. Aí eu aspirei, fiz todo o trabalho. E quando ele viu todo o trabalho pertinente àquele doente, mas multidisciplinar, saí fazendo tudo. Inclusive da minha competência, que era a parte da odontologia. Da cavidade oral em si. E ali, o Arthur, meu esposo, doutor Arthur, ele viu que eu estava fazendo sozinha, ele calçou as luvas e veio me ajudar. E ali a gente começou a conversar sobre a situação clínica do doente. E ali ele viu, poxa, mas você aspirou... Dedicada. Aí ali a gente descobriu aonde estava a lesão. E ali era na cavidade nasal, a lesão. Não era na cavidade oral. Mas eu tive o auxílio dele, a gente, foi... E ali ele conseguiu restabelecer os sinais vitais do doente e tal, e dar continuidade
ao doente para a amiga dele que ele estava cobrindo na época. E ali ele começou uma admiração. Só que a admiração foi mútua. Antes disso, eu sempre fui muito para monte. Ele tem a sua idade, ele é mais... 65 anos. É um pouco mais, né? Ele é uma benção na minha vida. Eu costumo dizer que se vier 20 de 20, 20, 20. Eu troco o meu de 65. Maravilha, né? É maduro, né? É a minha bênção. É a minha bênção. É a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus, né? É o infinitamente mais da parte de Jeová. É o meu marido na minha vida. É uma Glória a Deus. Bênção. E aí, casaram. É o meu amigo. Tudo que eu pedi no marido, sem contar com a parte física, que a parte física o Senhor deixou um pouquinho de lado, porque eu era muito presa a esse lado físico. E verdadeiramente, hoje eu entendo que a parte física, ela não conta, né? Não conta, porque assim, a minha admiração por ele não foi física, nem dele por mim. Por você. Até foi você profissional, é uma mulher bonita a também. princípio. Entendi. Mas lá ele nem sabia que eu era uma mulher bonita. Porque não estava toda vestida, lá ele me achava boa profissional e simpática, educada. Então, e prestativa, né? Outras questões que vão além da beleza física, porque a beleza física, ela é bela, mas ela é bela por um tempo determinado. O que fica é a beleza interior, real. Que é a beleza interior que é eterna. Né? E foi um encontro arrumado por Deus, né? Porque ele também não era para estar ali. Não era. Você não era para estar ali. Não era. Não estava nem de boa vontade no começo, a princípio. Exatamente. Né? Deus é que te fez ficar... Isso. E se Deus não promove aquele encontro ali naquele momento, eu com ele, não teria tido essa proximidade no outro CTI, qual ele chefiava. Porque ele sempre foi muito, muito sério. Como profissional, inclusive. E eu sempre muito falante, muito simpática. Só que assim, bom dia, doutor. Bom dia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Pronto. Entende? Entendi. Então, ele sempre foi muito sério, muito caladão. E eu sempre muito falante, mas assim, quem me dá abertura. É lógico que ali, né? Ele era uma hierarquia, então eu respeitava como sempre respeitei. As outras partes. Então, não tinha como. Não tinha como. Foi o próprio Deus que promoveu esse encontro. Graças a Deus, né? E a partir dali, o Senhor vem cumprindo. Deus já tinha usado alguns vasos para profetizar que o que ele tinha para mim era um homem maduro, seguro de si, já estava pronto. Deus falava assim. Prontíssimo, e era um homem grisalho. Eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Porque eu não gosto de homem velho. Deus não é Deus de confusão. Deus vai ter que testificar no meu coração. Ai, meu Deus. Pois é, então Então vou testificar no teu coração. Mais uma vez, você vai ter que vir agora, para crer. Agora você tá toda... Entendeu? Amanda e a beça, né? Eu tô gozando dos sonhos de Deus. Amém. Tem um que hino lindo isso. É até recente esse hino que fala assim, estou vivendo os sonhos de Deus. Então, eu estou vivendo os sonhos de Deus. Glória a Deus. Tem uma nova dança em mim. Amém. Tem uma nova canção em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Hoje eu aprendi a viver a vontade de Deus. Hoje eu aprendi a viver, a sonhar os sonhos de Deus. A vivenciar os planos de Deus. Aqueles planos que fizeram aquele 1% de vida. Nascer, no ventre da minha mãe, crescer, nascer e crescer. Porque transformar nessa pra pessoa quê? linda. Por que isso, Deus? Pra que isso, Deus? Se o Senhor me deu 1% de vida para eu sofrer tanto, não é possível. Deus falava, não, é para você Mudou viver sua a minha história. boa, perfeita Amém. e agradável vontade. Experimentar. Que fazer a entrega dessa canequinha é uma pequena lembrança do nosso Muito programa para a obrigada, senhora. linda. Preciso chamar os comerciais, né? Vocês vão ficar aí no finalzinho já aí. A Juliana vai abençoe. botar para rolar os comerciais. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados, não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Doutora, rapidamente, em questão de segundos, dá um conselho aí para quem também viveu
uma experiência assim difícil, já desde o nascimento, né? Não desista. Não desista, porque o que Deus tem para nós é sempre maior e melhor. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, certamente. Então, se você não desistir e verdadeiramente deixar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprir na sua vida, certamente você vai viver a plenitude, aquela vida abundante que foi a vida que o Senhor entregou o seu único filho para que nós tivéssemos aqui nessa terra. E assim, é muito legal a gente ver assim, pessoalmente a senhora com essa alegria no coração de ver o quanto Deus foi misericordioso, restaurou sua vida sentimental, Sim, lhe dando um grande marido, vivo. um testemunho vivo, um marido respeitoso, um marido doutor Arthur, né? Que Deus possa abençoá-lo também no seu trabalho. Ai, meu Deus. A sua filhinha, né? Coisa linda. Agora, mais de tudo, doutora, dá um sorriso. Nós vamos encerrar esse programa com esse sorriso lindo, com esses dentes improváveis, que eram improváveis, né? Então vamos encerrar agora. Todos esses dentes, todos. Eu tenho dente até demais. Até os sisos, meu Deus. Até os sisos. Pessoal, grande abraço para vocês. Vamos encerrar com um sorriso belo da doutora Elis, né? Elis Cortes. E fiquem com Deus. Uma semana abençoada. E olha, tome posse. Amém.